Oi, 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 bem-vindo ao estúdio Inspiração e hoje a gente tem estreia aqui. Podcast Doutor Guaraná. Quem é esse Doutor Guaraná? É o Márcio Reis, seja bem-vindo. Obrigado. E Márcio, eu já vou te começar, na verdade, esse podcast com uma pergunta que a gente sempre faz com os nossos parceiros. Esse aqui é um novo parceiro nosso, né? Exatamente. Márcio, a gente quer te conhecer um pouquinho. Quem é o Márcio Reis? É, pergunta difícil, hein? Olha! Mas vamos lá. Márcio Reis, sou casado, tenho 2 filhos, tenho 51 anos de idade e eu me considero como um empreendedor. Desde novo, né, eu venho buscando empreender, tenho uma vasta experiência na área de serviço, na área de indústria, desenvolvimento de produtos, né? Mas na realidade eu sou um cara realmente apaixonado pela Amazônia, sou apaixonado pela nossa terra, sou apaixonado pelos nossos produtos. E eu tenho um desafio meu próprio, né, de tentar levar o que nós temos aqui da Amazônia de melhor para o mundo, né, de forma sustentável e gerar essa bioeconomia para que a gente possa realmente preservar, mas ao mesmo tempo as pessoas lá de fora possam valorizar o que nós temos aqui de melhor. Agora você falou uma coisa bem interessante, né? Bem pontual, essa questão da valorização do que é nosso, né? Você é Perfeito. daqui, de Manaus Eu mesmo? sou amazonense, né? Meus pais são de fora, tenho uma certa descendência de árabe, mas eu sou 100% amazonense. É da terra, Sou da terra. Eu sou Caboquinho. caboquinho, sou indígena. Olha que legal. Agora você falou algo também muito interessante sobre eu comecei cedo a empreender, no empreendedorismo. Isso. Como é que foi isso? Porque assim, não é todo mundo que tem o empreendedorismo na veia, né? Tem É, medo às vezes, né, de é. arriscar. A questão do empreendedorismo é uma questão que você tem que analisar, né? Por exemplo, ser um faxineiro ser empreendedor? Sim. A partir do momento que você começa a entender que você começa a desenvolver técnicas, ferramentas, independente se você é um faxineiro, se você é um executivo, se você é um gestor, se você é um vendedor, mas que você começa a criar metodologias, sistemas para aprimorar aquele teu trabalho ali, você está empreendendo. A partir do momento que você encanta as pessoas, começa a melhorar os fatores internos e os externos, que são o ambiente onde você trabalha, você está empreendendo. Então, essa é uma mudança de chave que as pessoas não percebem, né? Por exemplo, é, se você é o melhor vendedor de roupa, você vai desenvolver as melhores técnicas de arrumar essa roupa, de posicionar as roupas, de oferecer essa roupa, de criar habilidades. Quando você sair dali e montar seu próprio negócio, você já vai estar meio caminho andado para empreender na sua operação. E isso eu falo que eu empreendo desde novo e continuo empreendendo porque é um processo de aprendizado de melhorias contínua. E algo bem interessante que eu sempre vejo, ouço na verdade, dos empreendedores é falando assim, para quem, principalmente para quem tem medo. Uhum. Você falou assim, ai, se você é um bom faxineiro, se você é um bom vendedor, mas assim, às vezes as pessoas perguntam assim, não, mas o mercado já está muito saturado, já tem muito vendedor, já tem muito, sei lá, já tem muita gente que vende Guaraná Sim, da Amazônia. sim, Mas se você se dispõe a ser o melhor no seu ramo, você não tem concorrência. Não exatamente. é isso? É assim que acontece. Assim, para quem está com receio de empreender, a minha dica é pode desistir, né? Desiste e vai fazer o que os outros estão pagando para fazer. Porque para empreender você tem que amar, você tem que ser inconsequente. Você não tem, você vai quebrar a cara 1000 vezes, né? Sempre falo para as pessoas. Steve Jobs não, mas o Elon Musk, né? Quebrou 4 vezes, 3 vezes o foguete dele. E ele só conseguiu porque ele não desistiu. Eu sempre falo uma brincadeira da história do João Carlos de Oliveira. Vocês lembram do João Carlos de Oliveira? Então, vocês não lembram, né? Porque ele desistiu. Agora, o Steve Jobs, né? Elon Musk, você não esquece. Então, empreender é continuar sempre em processos, né? De melhorias. É não desistir. Qual é o teu sonho? Qual é o teu objetivo? Então, essa força, essa energia vem de dentro. Você não vai poder contar com os parentes, com os amigos. É muito complicado. Então, empreender é de dentro para fora.
Às vezes é o caminho solitário, como você falou, né? Sempre, sempre vai ser solitário, porque você não tem condições, as pessoas não conseguem assimilar, visualizar, sentir o que está dentro de você. E geralmente quem empreende tem ideias fora do comum. Por exemplo, Doutor Guaraná. Há 7 anos existe o Doutor Guaraná. Porém, só há 1 ano e 4 meses existe no CNPJ. Então, há 7 anos eu venho construindo toda essa sinapse de conexões, né? Esse ecossistema do Doutor Guaraná, desculpa. O ecossistema do Doutor Guaraná justamente para existir o que vocês estão vendo hoje, né? E só é a ponta, ainda tem muita coisa pela frente. E você já começou com produtos naturais ou não? Você já se aventurou em outras áreas, em outros Sim, produtos? eu era da área industrial, era gestor de vendas, depois virei diretor de fábricas, indústrias, e por final eu resolvi dedicar minha vida à minha família, que era a construção de uma empresa, que eu sou, assim, especializada em serviços de manicures, né? Então, nesses 13 anos de experiência, nós criamos 7 lojas no Brasil e 3 lojas fora. No Brasil, 4 são nossas e 3 são franqueadas. São uma empresa especializada em unhas e o que eu estou falando para vocês, na realidade, foi o que a gente eh, colocou em prática, né? Nós nos doamos para tentar oferecer o máximo de melhor. Não foi fácil, quebramos umas 3, 4 vezes, né? Não desistimos, fomos aprimorando, melhorando, até descobrir as entrelinhas da operação. Porque na realidade tudo dá certo, né? Vou falar para as pessoas até vender bosta, com todo respeito, dá dinheiro, né? O último cara que estava vendendo bosta, ele botou na lata e um saco você paga R$ 25, o cara vende a lata por R$ 33 para tirar do bar tua planta que está na sacada do quarto. Ninguém vai colocar lá um saco de 25 quilos de estrume, né? Enfim, de adubo, que é um nome bonito. Mas assim, empreender é um processo contínuo. Agora, como foi esse seu começo com o Guaraná? Como foi o teu começo como, eu vou ser o doutor Guaraná? Então, o ponto crucial nisso aí foi. Eu tava quebrado, falido, né? De uma dessas vezes aí, há 7, 8 anos atrás. Eu fui para um evento do Philip Kotler, né? O pai do marketing do mundo, né? O cara que é o ícone. E ele chegou, ele veio para Manaus e ele, ao entrar no palco, ele falou: Olha, vocês têm tudo que o mundo não tem. Eu falei: Isso aí é dinheiro para mim. Aí eu fui pesquisar, né? E nas minhas origens, desde pequeno eu consumo Guaraná, com meu pai. E fui pesquisar sobre a Amazônia. E eu descobri uma coisa incrível, que as pessoas não têm noção do que significa isso. 60% de toda a biodiversidade que existe no mundo está concentrada numa pequena área chamada Amazônia, que é a nossa terra. O nosso solo, ele não é fértil, conforme as pesquisas que a gente fez, né? O solo nosso da Amazônia, ele é arenoso. Porém, a camada que tem a nossa floresta amazônica, existe um processo chamado de compostagem, que as próprias árvores, os próprios frutos, os próprios bichos, as próprias aves, né? Elas se retroalimentam naquele processo todo, fazendo com que aquele solo seja o mais fértil do mundo. E todos os produtos que nós temos aqui na floresta, eles são, eles contêm mais bioativos, né? Então aí, nesse fator, nós observamos que o nosso Guaraná, por exemplo, da Amazônia, ele tem 30% mais cafeína do que qualquer outro Guaraná do mundo. Isso de cima para baixo. Se você pega de baixo para cima, nós temos mais de 50%, né, de propriedades bioativos. E isso, na prática, ele traz vários benefícios que as pessoas comuns desconhecem, né? E só para vocês terem uma ideia, que eu geralmente coloco como exemplo, é o álcool gel 70, né? Se você pegar o álcool normal para matar as bactérias da Covid aí, o álcool normal, espirrar, ele não vai matar, porque ele vai evaporar rápido. Por que tem que ser em gel? Porque tem micropartículas de água que envolve o álcool e ele demora um pouco mais de tempo para poder queimar, certo? Porque não, o álcool gel 65 abaixo? Porque não é a temperatura que mata as bactérias, né? Por que não é 75? Porque ele evapora muito mais rápido. Então tem que ser aquela medida exatamente. Então o nosso Guaraná, ele possui várias propriedades bioativos que te trazem bastantes benefícios, né? E aí a conversa é muito longa, hein? E vai ser, porque
Guaraná, gente, nosso Guaraná da É, Amazônia. A gente tem até um município aqui que é Maués. exatamente, Eu fiquei com medo de errar agora, gente. Maués, Maués, que é a terra do do Guaraná, Guaraná. né? A gente pergunta muitas vezes para as pessoas por que que ele é o melhor. Eles, às vezes, o próprio povo lá da cidade, eles não sabem. Em função do alto índice de estrangeiros comprarem tudo, né? A gente hoje não tem mais acesso a um Guaraná de qualidade. Então nós temos uma base em Maués, que trata diretamente com as comunidades, com alguns agricultores que trazem esses produtos para nós. E temos outros municípios que possuem Guaraná com qualidades similares, né, para poder atender a nossa demanda, que é grande, e outros municípios que têm Guaraná com qualidades inferiores, que servem para produzir, por exemplo, extrato de Guaraná para xarope de Guaraná. Xaropes, né? Isso. Queria fazer uma pergunta. Porque você já falou aqui um pouquinho sobre seu começo, sobre o empreendedorismo, mas assim, quais são os seus valores? Quais são os valores do Márcio Reis? Os meus Seus valores. valores. Ah, eu não gosto de falar muito sobre isso porque a impressão que a gente tem da gente às vezes não é a verdadeira, né? Mas assim, o meu principal valor chama-se amor, fazer tudo por amor, né? Esse é o principal valor que eu tenho. A honestidade ela é básica, a qualidade do que eu faço é básico. Se eu não tiver esses dois valores aí de honestidade, não tem futuro. Mas assim, o valor principal é me dedicar e fazer as coisas com muito amor, com muito carinho. Que legal. Agora, Márcio, em relação ao Guaraná, aos produtos da terra, né? Tem uma pegada de sustentabilidade também, além de ajudar as pessoas dos municípios, né? Exato. Assim, a empreender, a crescer, a vender lá o seu sustento, tirar o seu sustento, né? Você também foca muito nessa parte da sustentabilidade, de manter a floresta em pé. O que que você faz, a sua empresa faz para contribuir com isso? Além de né, vender e propagar esse fruto tão maravilhoso que é da terra, gente, é nosso. Não só o Guaraná, mas como todos os produtos, né, nós não temos intermediário, nós negociamos diretamente com o produtor. Isso, automaticamente, o nosso custo, o nosso investimento para esses produtos, esses insumos, são acima da média. Por quê? Porque a gente quer valorizar as comunidades. É claro, é óbvio que a gente tem um padrão de qualidade e exigências acima da média. Por quê? Porque os nossos clientes também são exigentes, né? E nós estamos oferecendo um produto com diferenciais de tratativas. Por exemplo, a primeira vez que eu comprei Guaraná, muitos anos atrás, de uma vez, eu recebi uma saca de produtos com galhos, né? Com folhas torradas, galhos torrados. E isso tudo, dentro de uma análise americana, eles dizem que todo material que é muito torrado, ele se torna cancerígeno. E isso é prejudicial à saúde. Então, nós criamos um grade de produtos, um grade de tratamentos, né? Por exemplo, esses produtos principais que nós temos aqui, ele é feito apenas da amêndoa do Guaraná e não do casquilho. O casquilho ele tem apenas 10%. O que a gente encontra muito no mercado hoje? É o pessoal moer o casquilho junto com a amêndoa. E você perde praticamente todas as propriedades existentes dentro do Guaraná. Fica um Guaraná muito fraco, né? Por exemplo, nós temos hoje no mercado, por exemplo, Guaraná R$ 30 o quilo. Guaraná que vem da Bahia. Se você provar, você vai sentir mais gosto de arroz do que de Guaraná. Então o Amazonas ele perdeu muito a característica dele de excelência do Guaraná em função da modificação, adulteração, de terem batizado bastante o Guaraná. O Guaraná era a nossa fonte principal. O que aconteceu? Os americanos agora estão indo direto lá, sem intermediário, comprando todo o lote, levam os produtos para fora e depois volta 5 vezes mais caro para a gente. Então o objetivo do Dr. Guaraná, o que é o objetivo do Dr. Guaraná? O nosso objetivo principal é pegar os insumos da floresta de forma sustentável, né? Manufaturar, transformar, criar produtos e exportar para o mundo. E deixar aqui na nossa Amazônia o dinheiro, né? A maioria dos produtos que nós temos hoje vai para fora, depois volta para cá. Por exemplo, o açaí em pó. A gente não tem tecnologia aqui ainda em alta produção, né? Para a gente atender a demanda. Primeiro vai para fora e depois de fora volta para cá. A gente não tem um mercado. Então tem muitas necessidades, né, ainda que a gente precisa trabalhar. Cupuaçu.
uma média de 70 toneladas de cupuaçu se estraga, né? Por quê? Porque não tem como escoar essa produção do nosso interior. Então, é uma situação muito complexa, né? Muito complexa, muito complexa.